Nós vamos passear hoje pelo Salmo 1, como eu mencionei para vocês. É um salmo que fala muito sobre a ser abençoado, né? O Salmo 1, como é conhecido. E eu escolhi esse salmo hoje porque, gente, está chegando o fim do ano. Não parece, né? Mas já está assim. Ontem eu estava em casa e a gente estava olhando no quintal de casa. Na verdade, eu só estava olhando no quintal de casa. E aí eu vi os vizinhos do fundo. Coisa que eu não via quando eu cheguei aqui. É interessante isso. Porque eu cheguei no verão. Calor, as árvores frondosas, as folhas verdes. Né? E lá no fundo da minha casa assim tem muita árvore, muita árvore. Até castor vai lá visitar as árvores. A gente fica com medo deles comer a árvore lá e derrubar a gente, né? Até agora não aconteceu isso. Espero que eles não estejam com tanta fome assim. Mas aí agora eu fiquei olhando, eu estava olhando lá e eu conseguia ver o vizinho, né? Eu até brinquei, falei, agora já dá para pedir uma xícara de café. Ó, vizinho, tem café aí, estou passando aí. E essa mudança. Então fazem 6 meses já que a gente vai completar aqui dia 11. Passa muito rápido o tempo. E o fim do ano chegando, a gente já começa a pensar nos votos para o ano de 2025. Tenho certeza que você já começou a... O que eu vou fazer diferente em 2025 que eu não fiz aqui? É legal essa coisa do tempo, porque nos motiva a fazer um balanço, uma análise. E todo mundo faz, né? Muitas pessoas se organizam para mudar seu biotipo, anuncia que a ceia será a sua última refeição comendo errado. Não, amanhã... Hoje eu vou botar o pé na jaca, mas amanhã... 2025, foca no alface. Essa casa aqui vai ter mais alface, vai ter mais verduras. Muitas pessoas também anunciam que virarão atleta, né? Será o ano do esporte, da academia. Esse ano eu estou um jeito. Né? Nós vamos colocando metas. O fim do ano vai chegando, a gente vai começando a pesar como a gente viveu, como a gente pretende viver o ano que vem. A gente também tenta mudar a vida profissional, né? Pensar, olha, eu vou trabalhar com mais afinco, eu vou fazer o meu negócio dar certo esse ano, eu vou crescer, eu vou prosperar mais. Metas, ambições. Um ano novo requer uma atitude diferente, é isso que a gente pensa sempre. Há metas de se viver melhor, né? Eu vou passar mais tempo com a família, eu vou ler mais livros, eu vou estudar alguma coisa que eu ainda não estudei. Então, o fim do ano começa a fazer a gente pensar um pouquinho nas coisas lá para frente. E claro, metas espirituais também. A gente começa a pensar em como foi a nossa vida com Deus, como que a gente pode melhorar a nossa vida espiritual para o ano de 2025. Então a gente começa a pensar, olha, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me envolver mais com o Senhor, eu vou talvez evangelizar mais, eu vou estar mais presente na comunhão com os irmãos. Todas as metas que a gente coloca para 2025, pensa, é tudo para você ser mais abençoado que 24. Ninguém pensa numa meta de 2025 pior. Ninguém pensa que 2025 eu quero ver pior do que eu vivi em 2024. Não é assim que a gente faz. A gente sempre almeja melhor. Isso é muito bom. Isso é motivador. Então, se você colocou já aí algumas metas para 2024 e não alcançou, não desista. Não desanime. Coloque elas de novo para 2025. Vai que esse ano você atinge. Vai que esse ano você consegue. Então, a perspectiva de um novo ano deve trazer em nós essa audácia, esse sonho, esse desejo de mudar algumas coisas. Então, pensando nisso, eu queria colocar, para a gente pensar nesse novo ciclo aí, o Salmo 1. Esse Salmo abre o livro de Salmos, né, que tem 150 Salmos. Alguns estudiosos vão dizer que esse Salmo, ele é mais ou menos como um prumo,
colocado, e se você ler ele, você vai compreender tudo o que os outros salmos vão trazer depois dele. É como se ele fosse o início de algo muito crescente. Então, eu convido você a ser edificado hoje pelo Salmo 1, a ler comigo aí. Eu acho que a Letícia não colocou aqui, a gente não conseguiu fazer o boletim hoje, mas eu vou ler para vocês. Diz assim, quem tiver a sua Bíblia, Salmo 1, às vezes você tem o celular aí. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por Tua palavra nesta manhã, porque ela nos desafia. Tua palavra sempre vem, ó Deus, para moldar o nosso pensamento e coração à Tua verdade. E nós precisamos de coragem para ouvir, nós precisamos de sabedoria para ouvir, mas nós precisamos, acima de tudo, da ação e influência do Teu Espírito em nós. Então, ajuda-nos, em nome de Jesus. Pensando, então, nesse salmo, eu queria que você olhasse para ele com essa ideia: faça boas escolhas e você será abençoado. Lembra que eu falei aqui no começo? Você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deus podia dizer para você que Ele não quer a sua parte, Ele não quer o seu esforço, mas Ele quer. Em vários momentos das Escrituras nós vemos como Deus nos chama para andar com Ele e para fazer algo para Ele. Então, Ele vai te abençoar, mas Ele sempre vai dizer: olha, até aí você precisa andar. Essa é a parte que você precisa fazer. E para você ser abençoado em 2025, você precisa fazer boas escolhas. E uma primeira boa escolha que eu vejo nesse salmo é o seguinte: procure se desviar das más companhias. Isso sou eu que vou fazer. Deus não vai chegar na sua frente e falar assim: não anda com esse. Sua mãe talvez faça. Mas Deus não vai entrar na sua presença e dizer assim: olha, não vai naquela casa, não vai naquele lugar, não vai com aquela pessoa. Não vai. Ele vai deixar você trilhar o teu caminho. Ele vai deixar você fazer as suas escolhas. Então, a primeira coisa que você precisa pensar para ser abençoado por Deus é: procura desviar das más companhias. O Salmo cita 3 más companhias no primeiro versículo. Ele diz que você precisa se desviar daqueles que dão maus conselhos. Cuidado com os maus conselhos. As pessoas atualmente estão voltadas para aconselhar umas às outras, tendo um objetivo só: se sentir bem. Nós vivemos hoje, de novo, numa sociedade onde o conceito maior é a minha felicidade. Então, para eu ser feliz, eu preciso fazer qualquer coisa. E a maioria das pessoas estão com esse clique na sua cabeça. E todas as vezes que elas vão aconselhar alguém, o conselho delas é: procure a sua felicidade. Você tem que andar atrás da sua felicidade. Eu sei que essa semana você deve ter visto aí que bombou lá o vídeo da mulher no avião, né? Que o filho queria a felicidade dele. O que era? Tomar o assento da outra moça para sentar naquela janela.
É ali que eu quero. Eu não quero a outra janela da minha família. Eu quero aquela janela ali. E a mãe dele ficou indignada, porque aquela mulher, como que pode, coração duro, não deixou a criança sentar na janela. Virou meme, fizeram um monte de coisa, que no Brasil é assim, né? A mulher parece que já ganhou 3 milhões de seguidores, estourou esse negócio. E aí começam-se os conselhos. Começa-se a falar das coisas como você tem que fazer. E provavelmente essa mulher, mãe desse menino, está criando ele com essa ideia de que ele tem que ser feliz. E para ele ser feliz, não pode ter barreiras. A geração de hoje, vamos lá, de 15 anos aí para frente, essa geração, ela está sendo criada num ambiente, num mundo que diz assim, olha, você é mais especial do que todos os outros que estão à sua volta. É a ideia do indivíduo ter a força para fazer tudo em favor de si mesmo e não de todo mundo. Então hoje você tem que aceitar as escolhas das pessoas, mesmo que elas sejam absurdas. E a maioria das pessoas estão por aí dando conceitos assim. Contudo, irmãos, muitas vezes a ideia de se sentir bem momentaneamente pode ser uma geração perturbadora lá na frente. Imagine que você cria o seu filho fazendo tudo que ele quer, você não põe limite, você não põe barreira, você bate na mulher da cadeira do avião porque ele sentar lá, porque ele tem que ser. Que adulto vai ser essa criança? Então, pensando nas nossas vidas, muitas vezes o que nós vamos querer é que as pessoas nos orientem segundo o nosso coração. E o slogan comum hoje é: escute o seu coração. O que ele mandar você fazer, faça. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Mas e se o seu coração estiver orientado por uma vida pecaminosa? Se o teu coração não estiver pendendo para as coisas de Deus, mas pendendo para as coisas da sua carne, da sua vontade, qual fruto vai dar essa escolha? Então, ouvir o coração parece que não é muito interessante. Jeremias vai dizer que o coração do homem é extremamente corrupto. É extremamente corrupto. Então, a gente precisa cuidar do coração. Porque, às vezes, o nosso coração vai querer nos levar para onde a gente não deve ir. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta ao filho da fé, segundo Timóteo, a carta que ele escreve, ele diz no capítulo 4, versículo 13, que as pessoas iriam andar nos últimos dias com coceira no ouvido, procurando ouvir o que agrada. Tem gente que gosta de amigos que são assim. É um amigo que sempre vai bater no seu ombro, é um amigo que sempre vai estar do seu lado. Se você vai falar mal do seu marido para sua amiga, ela vai falar mal, ou o marido que vai falar mal da mulher para o outro amigo, o cara vai falar, é isso mesmo. A gente vai sempre querer se encostar em pessoas que vão falar aquilo que a gente se agrada em ouvir. É um ambiente de barbearia, né? De cabeleireira. A cabeleireira está cortando seu cabelo lá, ela não vai te desagradar. Se você chegar lá metendo o pau no Trump, ela vai meter o pau no Trump com você também. Sentou o outro, meteu o pau na Kamala, ela vai. É assim. Ela quer falar o que o freguês está ali para ouvir. E a sociedade hoje está correndo o risco de criar pessoas fracas, que não sabem ouvir uma correção, que não sabem ser repreendido. Nós corremos o risco hoje, por exemplo, de buscarmos, porque Paulo está falando isso no ambiente de igreja, né?
Nós corremos o risco hoje de buscarmos uma igreja ou um culto que nos agrade. Nós corremos o risco hoje de buscar um culto onde a palavra é deturpada, mas é falado algo que eu me agrado, é algo que eu tenho como identificação. No Brasil, há 2 anos atrás, foi uma briga, porque os púlpitos, eles viraram situação política. Então, a igreja que era pró-Bolsonaro não podia, se falasse do Lula lá, saía escorraçado. E a igreja pró-Lula, se falasse do Bolsonaro. Então, as pessoas iam para a igreja se a linha teológica, política delas, aquele pastor tem a minha linha política. Tem aquilo que eu quero ouvir. Tem aquilo que eu gosto de ouvir. As igrejas estão sofrendo hoje com isso. Eu vi essa semana, irmãos, pode parecer mentira, mas um líder que se intitula pastor, com vários jovens da igreja, numa marcha pró-maconha, ele se apresentou como pastor, estava meio chapadão já. Um pastor meio desorientado. E os jovens, porque eles eram usuários de maconha. Então eles querem que a maconha seja liberada. Imagino que lá o culto não pode ser com paredes fechadas, com as portas fechadas. Eu imagino que não, porque ninguém vai ver ninguém. Vai ser um negócio esquisito. Então, hoje a gente tem de tudo. A igreja que você quiser hoje, você vai achar. A igreja que você acha que, olha, esse é o assunto que eu quero ouvir, a prateleira está cheia. Cheia. No Brasil, infelizmente, a gente tem hoje um pastor que era muito interessante. Não posso falar o nome dele, está sendo gravado, agora culto gravado é complicado. Mas depois você me perguntar, eu conto para você quem é. Ele era muito bíblico. Cara, sim, fenomenal, escritor, palestrante, tinha umas ideias muito legais. Mas agora a ideia legal dele, sabe o que é? A gente precisa mudar um pouco a Bíblia, que a Bíblia é muito arcaica. A gente precisa dar uma parada aqui nesse texto. Esse texto não é muito bom para hoje. Não é legal de se falar sobre isso aqui, então vamos tirar. Porque a gente precisa alcançar uma sociedade da maneira como ela vive, como ela gosta de viver. A gente corre o risco de procurar igrejas assim. Eu gosto de ouvir desse assunto. Essa é a minha praia. Então eu vou ali. Eu vou desse jeito, eu quero ficar assim. Cuidado. Cuidado com os maus conselhos. Cuidado com os maus conselheiros. Se você perceber que alguém está te aconselhando, mas não tem vida com Deus, se você perceber que alguém que está te aconselhando não se aproxima das Escrituras, se você perceber que alguém que está te aconselhando não é uma pessoa de oração, se você pensar que alguém que te aconselha não gosta de ir na igreja, toma cuidado. Porque provavelmente o coração dessa pessoa não vai te dar bons conselhos. Então a Bíblia diz, procure se desviar das más companhias. Cuidado também de fato agora com as más companhias, porque o texto vai dizer assim, não se deter no caminho dos pecadores. Sabe o que é se deter? É você sentar. É a ideia de você chamar para um café. Se deter é isso. A gente se encontra aqui na igreja, aí a gente vem, canta um hino junto, se abraça e tal, louva a Deus e depois a gente fala, tchau gente. Para onde você vai depois daqui? Eu não sei. Você sabe para onde eu vou depois? Você também não sabe. Né? Mas a gente pode dizer, não, agora depois do culto aqui eu quero ir almoçar com você. Vamos almoçar junto? Então aí a gente vai se deter um caminho do outro. Nós vamos ter tempo um para o outro. Se deter é essa ideia, você ter tempo, partilhar sua vida, partilhar sua ideia, partilhar seus sonhos, partilhar sua família. É quando você faz com que a pessoa entre um pouco mais na sua intimidade. Paulo diz, cuidado para você não se deter no caminho dos pecadores.
Lá em 1, Paulo no Salmo, né? Lá em 1 Coríntios, Paulo diz, então, não se engane. Isso aqui é até um adágio popular já. As más companhias corrompem os bons costumes. Por várias vezes eu achava que isso não era bíblico, né? Porque a gente ouve isso, né? Deus ajuda quem sendo maduro, está na Bíblia, não está não. Então essa aqui era uma que eu não achava que estava na Bíblia. Né? Depois que eu estudei, eu falei, nossa, olha aqui, um adágio popular que está na Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. Em minha caminhada cristã, eu já tive o desprazer de ver muitas pessoas começarem a andar com algumas pessoas que não deviam e de repente elas largarem a fé. Na minha caminhada cristã, eu já tive que me afastar de muitas pessoas. E tristemente eu digo, muitas dessas se diziam cristãs. Porque eram más companhias. Seus exemplos, a sua vida, o sentar à mesa com eles, não parecia que nós estávamos no ambiente onde Cristo estava. Então, cuidado. As más companhias podem perverter o costume bom que você tem de Deus. Terceiro, cuidado com as más conversas. Ele diz da roda dos escarnecedores. São os amigos que a gente nutre. Eu, quando me converti, eu trabalhava na empresa que eu mencionei há tempo atrás, e eu tinha muitos amigos. A gente tinha um grupo de truco. E alguém joga truco aqui? Pode jogar, não é pecado. Só é pecado aquilo que sai da boca, aí tem que tomar cuidado. E quem joga truco sabe que o truco é exatamente um evento. Né? A gente não jogava truco só pelo truco. Era o evento do truco. E eu costumava dizer que na mesa do truco, entre 10 palavras, 11 são palavrões. Né? Então, no ambiente de truco do mundo, né? Rodeado de bebida, aquela trucaiada toda. Então, quando eu me converti, eu deixei esses amigos. Eu falei, não dá para dar. O ambiente, a conversa, não diz mais respeito àquilo que eu amo, àquilo que eu gosto. E então eu deixei a mesa de truco, os campeonatos de truco, os amigos do truco. Não havia problema de ser amigo deles, principalmente se desejar levar eles para Cristo. Não tem problema. Mas o cuidado com que eles falam, com as suas ideias, para aquilo não ganhar o seu coração, é uma luta, às vezes, muito forte. É um crente sozinho na mesa do truco, num bar lotado de gente jogando. Não dá. Não dá. Eu falei, aqui eu não consigo andar. A Bíblia diz que a roda dos escarnecedores é mais comum do que a gente pensa. Olha o que Romanos capítulo 3, verso 13 diz sobre os homens assim. A garganta deles é um sepulcro aberto. Sabe o que é um sepulcro aberto? Com a língua enganam e veneno de víbora está nos seus lábios. Tiago capítulo 3, verso 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. E por último, 1 Pedro 3,10. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite o que os seus lábios falem palavras enganosas. Esses são 3 dos vários versículos na Bíblia que fala sobre o cuidado com que você ouve. Porque as companhias podem trazer para você más conversas. Cuidado com elas. Evite, então, as companhias, as más companhias, se desvie delas e, você quer ser abençoado? Procure a companhia de Deus. O versículo 2 começa dizendo, então, para nós, no Salmo, o seguinte:
Pelo contrário, então, não vou andar com aqueles lá, né? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O prazer não está no conselho dos ímpios, o prazer não está no caminho dos pecadores, o prazer não está na roda dos escarnecedores. O prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Irmãos, há tanta coisa hoje no mundo que nos oferece prazer, que às vezes o nosso prazer pela lei do Senhor vai se enfraquecer. O prazer pelas Escrituras vai sumindo. Nós somos seduzidos todos os dias. E a sedução vem para tirar o nosso tempo de Deus. A gente tem a sedução da TV, a sedução das séries, a sedução dos filmes, a sedução dos jogos, a sedução do Facebook, do Instagram, do Telegram, sei lá quantos que o Instagram tem, das redes sociais. Todas estas coisas que são inocentes, não há nenhum problema, eu adoro assistir série, posso te indicar várias. Mas todas estas coisas, hoje em dia, podem tentar roubar o seu tempo de você estar em boa companhia. Porque estar na companhia de Deus não é aquela ideia que o autor traz aqui, não é aquela ideia filosófica que a gente tem de vida. Não, Deus está na minha casa, eu sou de Deus, Deus está na minha vida, Deus está em mim. Então, onde eu estou Deus. É uma ideia de que você usa a sua força, lembra que você tem que fazer a sua parte? Você usa a sua força para se aproximar dele. Como? Como que eu posso me aproximar de Deus? Você vai encontrar Deus nas Escrituras. Você vai encontrar Deus na sua vida com Ele, de comunhão, de oração. Então, tudo aquilo que te distrai pode roubar o seu tempo. O homem sábio fará a escolha de estar próximo de Deus, mais próximos de Deus do que das outras coisas. Foi isso que Cristo ensinou quando ele quis dizer, quando ele disse assim para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que o mundo nos ensina? Busque as demais coisas. Busque isso, busque aquilo. E aí, às vezes, a gente, na ânsia de buscar todas as coisas, nós esquecemos de buscar o Senhor. Jeremias tem uma promessa para mim e para você. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então, veja, Deus quer a nossa companhia. Encontre-se com o Senhor através da palavra dele. Procure conhecer mais. Medite naquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz que o povo de Deus em Oséias, meu povo morre por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece Deus, a gente não sabe quem Ele é. Jesus disse aos seus discípulos para continuar lendo a lei, porque a lei falava a respeito dele. Eles dizem: querem me conhecer? Eu estou nas Escrituras. As Escrituras falam de mim. Não se conhece a Deus, irmãos, assistindo a novela da Record. Não se conhece a Deus assistindo The Chosen. A gente se conhece a Deus, a gente vai conhecer a Deus quando a gente for no lugar em que Ele deixou para ser conhecido. Nas Escrituras. Pense sobre isso. Aqui a nossa igreja, a gente tem tentado, e vamos, no ano que vem, com a graça de Deus, organizar para que as pessoas da igreja sejam discipuladas, orientadas, para aprender a respeito de Deus, para se batizar, para ter comunhão com a sua palavra, para entender o que é a Bíblia, para compreender quem é Jesus, para que as pessoas possam andar em boa companhia. Terceiro, estou terminando. O que você encontrará na companhia de Deus? O versículo 3 diz: este que medita na sua lei dia e de noite será como uma árvore saudável. As árvores estavam tão bonitas
no todo, né? A gente ficava andando de carro besta aqui, né? Eu, primeira vez, era o pessoal que já mora aqui mais tempo, acho que não. Mas eu ficava besta. Eu andava de carro assim, falava, onde que ela vai, tá bonito? Falava pra minha filha, pra minha esposa, tira foto pra mim, filma aí. Tão bonito. Agora a gente passa, tira foto, mas não. Tira foto, mas não, esses galhos aí. Esse dia eu passei perto do lago aqui para vir para a igreja, e do lado do lago assim tem um monte de árvore já toda sequinha, né? Aí eu falei, olha gente, aquilo ali é um bom lugar para filme de terror. Você quer saber o que é filme de terror? Ali. A maioria dos filmes de terror tem um lugar assim com essas árvores assustadoras. Mas a Bíblia diz que, como metáfora, quem está juntinho de Deus, a sua raiz está sendo sempre alimentada. Em nenhum momento a árvore vai despencar. O lugar onde a árvore está plantada faz toda a diferença. Quando você está plantado próximo do Senhor, nunca lhe faltará alimento. Deus será a sua fonte. A promessa para nós que queremos andar perto de Deus: você será bem-sucedido em tudo o que faz. Olha que coisa. Tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Por quê? Lembra que eu falei? Você anda até aqui, e aí Deus olha e fala, ele andou, e as bênçãos dele são direcionadas. Porque ele quer. Não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais cheiroso, mas é porque ele estipulou a sua palavra. A promessa de ser bem sucedido naquilo que faz, porque você está no caminho e na companhia de Deus. E o que você encontra na companhia dos ímpios? O versículo 4 diz: os ímpios não prevalecerão na presença de Deus. Alguns ímpios até enganam a gente. De vez em quando a gente sente inveja deles. Porque os ímpios, irmãos, alcançam sucesso. Eles se tornam influenciadores, por exemplo. São convidados para os grandes banquetes. Quantos cristãos hoje têm pessoas ímpias que fazem sucesso e eles se tornam gurus dessas pessoas? A internet hoje pulverizou isso. Está cheio de gente na internet dizendo que é o quê? Influencer. Esses dias eu estava assistindo uma matéria sobre aquele rapaz lá que foi assassinado no Brasil, lá no aeroporto, vocês viram? O cara chegou no aeroporto, chegou um monte de gente tirando nele, matou o cara. Ele tinha denunciado o PCC e a polícia. Agora ninguém sabe quem matou ele, se foi a polícia ou se foi o PCC. E aí eu fui assistir, porque ele estava com a namorada no lugar, né? E o Cabrini, que faz muito isso, foi lá falar com a namorada, e eu fui assistir aquilo lá. Aí o Cabrini perguntou para a mulher assim, quem é você? E é engraçado porque ela tem formação, parece, ela é nutricionista. Quando alguém pergunta quem é você, o que você faz, qual é a primeira coisa? Eu estudei pra caramba, eu tenho aqui um diploma, não é? Sabe o que ela falou? Eu sou influencer. Que hoje é a ideia, eu vou influenciar as pessoas. E a mídia as redes sociais dão corda para isso. Então hoje muitos cristãos não peneiram e acabam assumindo para a sua vida pessoas que estão lá do outro lado, não tem nada de Deus e começam a influenciar a sua vida. Como? O que você vai encontrar na companhia dos ímpios? O texto diz, quando os cristãos, contudo a palavra de Deus diz para não termos inveja desses que chegam lá, que são bons. Olha o Salmo 73. De fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase resvalei o pé, quase caí, ele está falando. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Aqui
Irmãos, é um sentimento natural de muitos crentes hoje. Eu sou crente, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, e as coisas parecem que não dão certo. O camarada lá é sem vergonha, pilantra, ladrão, corrupto e está lá em cima. Como é que pode? E às vezes a gente fica achando injustiçado. Aí o Salmo começa a relatar eles. Como é que eles são? Não há preocupação. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais. Não são afligidos como os outros. Aqui ele está fazendo uma leitura do tempo dele. Imagina um camarada do trabalho braçal, trabalhando, e vendo aqueles caras dos reis e tal, todos engomadinhos. Imagina em Roma, né? Você camelando para ter um pão suado, um pão em circo de Roma, e aí você olha e vem aquela nata ali dos soldados, dos senadores, daquele povo que andava ali, todo bem vestido, não fazia esforço nenhum. Aí ele diz, olha, não partilham da canseira, por isso a soberba veste eles como um colar, a violência os envolve como um manto. E aí ele diz, os olhos saltam de tanta gordura, estão gordinhos, estão bem, o coração deles brota fantasia. E aí ele começa a falar sobre várias e várias coisas. Depois você lê o Salmo 73 na sua casa. Mas o final diz assim: eu tive inveja deles, mas eu só refleti para compreender isso. Achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e eu descobri qual é o fim deles. Mais vale uma vida sofrida nessa terra, com a expectativa da eternidade, do que uma vida ótima nessa terra, sem expectativa da eternidade. Jesus em Mateus disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para concluir, quero dizer para vocês o seguinte: de todas as boas metas que você já está arrazoando no seu coração, não se esqueça de colocar como meta o Salmo 1. Pois com o auxílio de Deus você vai ser bem-aventurado em muitas outras coisas. Com o auxílio de Deus você vai alcançar o melhor fim do que todos aqueles que até parecem que estão bem melhores que você. O Salmo 1 nos ensina a andar no nosso caminho, para chegar até o ponto que Deus quer, para que a gente possa ser abençoado. Então, faça boas escolhas, e o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Salmo. Obrigado porque a Tua palavra nos orienta. Obrigado porque a gente pode encontrar nela convicção da Tua verdade. Obrigado porque a gente pode ser instrumento do Senhor por meio dela. Pedimos que o Senhor, então, tenha misericórdia de nós. E nos ajude, a Deus, a olhar para o próximo ano que está aí já, chegando. Que a nossa meta seja ser abençoado porque nós estamos andando ao Teu lado, desviando das más companhias, procurando mais a Tua companhia. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Em nome de Jesus.